Oh, amados, que maravilhosa a presença do Senhor, não é verdade? A minha esposa ainda tem alguma palavra profética para trazer, mas antes eu vou trazer uma palavra pastoral para os irmãos, muito rápida, porém necessária. Amém? Se você puder abrir sua Bíblia, por favor, em Hebreus no capítulo 10. Com perseverança você vai encontrar Hebreus na sua Bíblia. Eu garanto para você. A minha esposa essa semana me contou uma história que eu ri muito. De um rapaz que tinha se convertido há pouco tempo junto com ela. E ele pegou Durex e ele colou todas as páginas de Apocalipse para não correr o risco de ler Apocalipse. De tanto medo que ele tinha de... Mas o livro de Apocalipse deveria chamar-se Revelação de Jesus Cristo. É maravilhoso. Pessoal da dança, todos podem vir para cá sem se trocar, porque nós vamos ainda louvar a Deus, amém? Nós vamos ainda ministrar ao Senhor. Hebreus no capítulo 10, eu queria trazer uma breve palavra pastoral para os irmãos que Deus colocou no meu coração fortemente no domingo passado. Hoje nós estamos tendo a honra de receber a nossa amada Leonette Smith. Olha, fica de pé, Léo, para todo mundo ver você. Olha como ela está bonita, renovada, brasileiríssima. Glória a Deus. Você sempre vem na hora certa. Profeta é assim, né? Glória ao Senhor. Em Hebreus 10, a partir do verso 19, por favor. Glória a Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Até aí. Quando os doutores da lei, os religiosos, vieram a Jesus para prová-lo acerca da lei, eles perguntaram o seguinte: quais eram os maiores mandamentos? E Jesus respondeu com dois imperativos: amarás e amarás. Perdão, é porque eu estou sem meus óculos, eu ia apresentar a pastora Márcia. Pastora Márcia, que está aqui com toda a sua família, linda, maravilhosa. Fica de pé, pastora. A família da pastora, fica de pé. Olha aí que povo bonito, gente. Bonito, fala sério. Ô, Joãozinho, você está com cabelo diferente? Tá lindão, viu? Todo jeito, tá lindão. Muito bem-vinda, pastora. Bem-vinda demais. Jesus respondeu com dois imperativos: amarás e amarás. O primeiro amarás foi: amarás a Yahvé, teu Deus, de todo o teu coração. E o segundo foi:
Amarás ao próximo como a ti mesmo. Disso provém, isso resume toda a lei, porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou adorar outros ídolos, eu vou guardar o dia do Senhor, eu não vou usar o nome do Senhor em vão. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, não vou roubar, não vou cobiçar, eu vou honrar. E esse texto que nós lemos, esses poucos versos, tem um pouco dessas duas coisas. Porque o autor aos Hebreus, que nós não conhecemos quem que é, mas ele escreve com uma propriedade absurdamente profunda do Antigo Testamento, trazendo para a igreja dos Hebreus. E ele começa a dizer que nós devemos ter ousadia e intrepidez, não devemos ter medo de acessar a presença de Deus, porque o sangue de Jesus já abriu um novo e vivo caminho à presença de Deus Pai. E eu gosto de dizer que hoje, neste tempo da graça, nós não estamos diante de um trono de juízo. Nós nos aproximamos do trono da graça. Então este é o tempo de nos aproximarmos de Deus com esta ousadia, tendo consciência do véu que se rasgou, a separação caiu, Deus rasgou o véu de alto a baixo. Esse é o tempo da igreja, esse é o tempo dos filhos, esse é o tempo dos adoradores, esse é o tempo daqueles que vão buscar a Deus e que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Só que o autor aos Hebreus começa também no verso 24 a falar da responsabilidade que nós temos uns com os outros. Diga comigo, responsabilidade uns com os outros. Se a gente pensar nesse contexto, como estava a igreja? A igreja estava sendo perseguida, terrivelmente perseguida. E ele está escrevendo a quem? Aos Hebreus. Qual era a tentação que vinha aos hebreus, aos crentes hebreus, judeus? De continuarem somente no judaísmo, esconderem que eram cristãos, e assim eles não seriam tão perseguidos. Essa era uma tentação. Eles começavam a colocar aquelas medidas que a gente coloca, relativizando as coisas. Ah, mas o Deus é o mesmo, é a mesma coisa, a gente já recebeu Jesus, vamos só ficar no judaísmo porque a gente fica bem, não vão perseguir a gente, não vão tomar nossas propriedades, a gente vai morar tranquilo, vamos ficar lá escondido. E em toda essa carta aos Hebreus, o autor, ele traz exatamente uma consciência de os crentes ficarem firmes na nova aliança com Jesus. Amém, irmãos? Então eles começaram a se acomodar e não congregar com os cristãos. Tinha outra vertente também disso, porque tinham os judeus místicos, esotéricos, que começaram a considerar que Jesus era uma contribuição para a espiritualidade deles, e não o único Senhor e Salvador. Então esses também começaram a abandonar a reunião cristã. E o autor sagrado diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Será que você pode ler esse texto comigo em voz alta? Vamos juntos, por favor, independente da sua versão. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor
e as boas obras. Essa palavra consideremo-nos, no grego, ela quer dizer, olhemos para o outro com os olhos do Espírito. Olhemos para os outros com os olhos do Espírito. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu preciso dos irmãos. E os irmãos precisam de mim. Você pode não saber, e na maioria dos casos realmente não sabe, mas você precisa dessa pessoa que está perto de você. Alguns sabem, né? Estão perto aí dos best friends ou... Mas essa pessoa que você não conhece e está perto de você, você precisa dela. Porque essa comunhão que Deus planejou para a igreja, ela tem vários propósitos. E um deles é que nós nos estimulemos uns aos outros. Quando eu olho aqui, o Uziel e a Fabiana, vocês vêm de quantos quilômetros para cá? Nem sabe. 58. Moram em Poá, congregam aqui. Eu olharei para a Almira e o Bergson. Eles vêm de mais ou menos uns 32 ou mais quilômetros. 40, né? 40 quilômetros para cá. Moram em Santana de Parnaíba. Eu olho o André e a família dele. Moram em Taboão da Serra. Estão aqui. Quando eu vejo isso, tem os outros, irmãos, me perdoem não citar, eu não estou usando os óculos agora. Quando eu olho para isso, por exemplo, a Sueli e a Neuma, quantos quilômetros? Vocês nem sabem. Moram em Mauá, congregam aqui. Quando eu olho para isso, isso me estimula. Eu espero que estimule você também. Que mora aqui perto e teve muito menos desafio de chegar aqui. Não é? Muito menos. Consideremo-nos também uns aos outros. Olhemos uns para os outros com os olhos do Espírito. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Em todo o Antigo Testamento, Deus tem uma ordem para o povo. Quando Ele determina as festas, Ele diz o quê? Se ajuntem, celebrem. Sim ou não? Você vê os Salmos, e nós estamos passando pelos Salmos, você vê Davi exaltando o fato de quê? Congregar. Congregar. De cantar junto. De fazer coro com a multidão, naquela procissão que subia para Jerusalém, nas festas do Senhor. Sim ou não? Você vê a igreja no Novo Testamento de casa em casa, e no templo, reunida. Hoje é domingo de Pentecostes. Você vê aquele povo ali, pelo menos em uma semana, reunido no cenáculo e no templo, todos os dias, reunido, orando, unanimemente. Deus não nos planejou para vivermos isolados na prática da nossa fé. A prática da nossa fé inclui a comunidade. Eu vou repetir. A prática da nossa fé inclui a comunidade. Quando alguém chega no ápice do seu orgulho,
Esta pessoa não quer congregar com outros irmãos, porque ela chegou no ápice do seu orgulho. Ela não tolera gente diferente dela, ela não tolera gente que sabe menos que ela não tolera gente que pensa diferente dela, e este aqui é um lugar de amor e de tolerância. E todos submetidos à palavra de Deus. Amém? Inclusive a nossa camisa Ore pelo Brasil, que depois nós vamos disponibilizar. Nenhum partido político e nenhum político é dono da bandeira brasileira. A gente usa a bandeira nas nossas igrejas desde 1992. Então, avisem aos desavisados. Por favor. Tá bom? Nós vamos continuar orando pelo Brasil. O Brasil completará 200 anos de sua independência agora em setembro. E nós vamos continuar profetizando sobre as gerações de brasileiros. Pastor, mas não estou vendo resultado nenhum. Abra seus olhos espirituais. Porque, no mínimo, você está com glaucoma espiritual nos olhos. No mínimo. No mínimo. Quando eu chego em casa, a minha esposa diz: meu amor, por que você falou? Verso 25. Eu gostaria que você lesse comigo o verso 25. Vamos juntos? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Estamos aí 2 anos e 3 meses de uma pandemia no Brasil, né? Porque aí a gente conta a partir de março de 2020. Nós que pensávamos que em 15 dias voltaria tudo ao normal. Não foi? Tantas coisas difíceis. Nos despedimos de pessoas amadas. As que foram para a glória, louvamos a Deus. Com a saudade, mas louvamos a Deus. As que não tinham Jesus, a gente fica triste, preocupado, pensando em tantos milhares, né? Então, nesse período de pandemia, muitos não puderam congregar presencialmente. E até hoje, alguns não podem. Só que o ser humano, ele tem um mecanismo na sua constituição fisiológica que ele tende à acomodação. Por exemplo, por que a gente cresce, engorda? Porque o nosso corpo tende a reter energia, caloria. O que é mais fácil? A gente deitar num sofá e assistir alguma coisa que a gente gosta, ou se levantar, colocar shorts, tênis e sair para fazer uma corrida? É lógico, a gente pode gostar do exercício físico. Alguns chegam nesse alto nível. Mas não é o natural do ser humano ele preferir o exercício à acomodação. A acomodação é melhor. Então você tem numa mesa servida frutas, está frio, e você tem um chocolate quente feito pela irmã Beth. Na verdade, não precisa escolher. Você pica a fruta e põe dentro do chocolate quente, mas você toma o chocolate quente. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos tendentes a armazenar e reter. Isso é fisiológico nosso.
Isso afeta também a nossa prática de fé. Por quê? É fácil você acordar e ajoelhar para orar, ler a palavra? Não é cômodo, não é fácil. Exige um sacrifício. Nessa pandemia, muita gente se acomodou em casa. Isso aqui não é uma condenação, é uma constatação normal. Quem acomodou em casa não está em pecado ou perdeu a salvação. Não se trata de nada disso, se trata de algo comum. Só que nós precisamos prestar atenção, porque congregar faz parte da ordenança do Senhor para nós, do sacrifício espiritual que nós trazemos para Deus. E não venha me dizer que você colocar um som em casa é a mesma coisa do que estar nesse ambiente aqui, como nós adoramos a Deus e louvamos a Deus nessa manhã. Por favor, não é. A gente recebe dos outros, não é? Tinha um irmão aqui, o pai do Abney, orando aqui. Quem não recebeu? Porque nesse ambiente, nós não somos sozinhos, nós somos um corpo, recebendo do céu. E o que é que Paulo disse aos coríntios? Porque no dia da ceia, eles se reuniam juntos. Era a festa ágape. Eu quero fazer isso na igreja. A festa ágape. Todo mundo trazia comidas. E o que é que Paulo reclama? Ele diz, olha, os ricos estão comendo até não conseguir mais, e os pobres continuam passando fome nessa reunião, que é a ceia do Senhor. Aí ele diz, não, esperem uns pelos outros, nós vamos comer juntos. Quem trouxe caviar, vai repartir com quem trouxe cuscuz. Porque nós somos um corpo. Nós pertencemos uns aos outros. E todos nós pertencemos a Cristo. E aí o autor aos Hebreus está dizendo o quê? Não deixemos de congregar. Quer seja por perseguição, quer seja por intolerância. Às vezes a pessoa não se sente bem nesta congregação de santos. Procure outra, porém, congregue. Às vezes algumas pessoas dizem, pastor, vou sair da igreja. Tá bom, meu irmão. Você vai para qual igreja? Ainda não sei. Eu digo, então não sai. Quando você souber, sabe quem é o seu pastor, sabe tudo, aí eu lhe transfiro para lá. Enquanto isso, você fica debaixo da minha cobertura pastoral. Ponto final. Ponto final. Ninguém deve deixar de congregar. Ninguém. A pessoa mais santa, o ápice, semi-querubim, tem que congregar. Não, eu já consigo viver minha fé sozinho. Mentira. Engano. Engano. Você está vivendo uma fé pela metade, uma fé capenga, uma fé manca, porque uma das coisas mais importantes da nossa fé é socorrer uns aos outros, é admoestar uns aos outros. Gente, isso acontece aqui quando a gente chega. Eu lembro, 10 anos atrás, a gente chegava nessa igreja, a dificuldade era de se abraçar. Aí a gente praticou bem muito isso. Aí agora nessa pandemia ninguém podia, né? Que falta que fez. Hoje a gente já pode chegar mais próximo um pouquinho. Quiser usar máscara, usa. Tem álcool em gel para você se higienizar. Essa graça de estarmos juntos. Irmãos, Deus criou a igreja, pensou na comunidade.
criou o homem e colocou ele dentro da família, exatamente porque ele fez o homem com necessidades que só são supridas na comunidade, na comunhão uns com os outros. Quem não quer comunhão, quem não quer congregar, chegou no ápice do orgulho. Aí, lógico que aqui eu vou excetuar inúmeras situações. Irmãos que moram muito longe, irmãos que não podem se locomover nesse frio, nosso culto é de manhã, é a hora mais fria. Irmãos que estão com alguma dificuldade, alguma coisa desse tipo. Porém, queridos, congregar deve ser nossa prioridade. Tem gente que quer um negócio de marcar tudo no domingo de manhã. O domingo de manhã não lhe pertence. Você tem que consagrar a Deus, que você congrega numa igreja que tem o culto principal da comunhão dos santos no domingo de manhã. Que exagero, pastor. Separa a segunda-feira, amanhã não vai não trabalhar de manhã. Diz a seu patrão que você ficou com sua família. Fala. Aí ele vai dizer, então permaneça com sua família. Então a CLT é mais importante do que a palavra de Deus que manda a gente congregar? Eu disse domingo passado, será que a gente não pode crer para fazer uma oração para ter o combustível ou o dinheiro da condução para vir uma vez na semana na igreja? Irmão, se a gente não tiver essa fé, prepara e leva. Prepara e leva para a glória. Para a condução, irmãos, congregar faz parte da ordenança bíblica, faz parte do crescimento espiritual, faz parte de eu receber e eu dar. E vocês têm que continuar me amando, viu? Mesmo com essa palavra. Não deixemos de congregar, antes nós façamos o que uns aos outros? Admoestações. Quanto mais vede que o dia se aproxima. Essa igreja do primeiro século, ela esperava Jesus todo dia. Agora estudou-se muita teologia. Não, antes de Jesus vir tem que acontecer isso, tem que acontecer isso, tem que... Ah, não, mas porque não acontece... Meu irmão, dê besteira. Tem horas que eu acho que Jesus vai confundir toda a nossa teologia e ele vai voltar. Então a gente tem que estar preparado. Preparado. E a preparação para o dia do Senhor também acontece nessa comunhão. Nessa comunhão. Amém? Este é um lugar de fortalecermos uns aos outros. Todo culto. Nós estamos reorganizando células, paulatinamente. Mas todo culto, todo crente, deveria olhar em redor e pensar, o irmão fulano não veio, eu vou ligar para ele. Não é dizer, pastor fulano não veio, viu? Você liga para ele. Você sentiu. Você não veio. Você faz. O Nelson já voltou? Voltou essa madrugada. Pois é, eu já esperava vê-lo hoje aqui, porque eu sabia que ele ia voltar no sábado. Aí eu ligo, porque eu senti falta dele aqui. Tá certo? E aí, olhando para vocês, pastor é um bicho estranho. Quando eu chegar em casa, quando eu estiver no caminho de casa, eu vou lembrar. Fulano não veio. Beltrano não veio. Eu pus os óculos para ver se o irmão Yolando tinha vindo. Eu estou vendo ele lá. Estou vendo ele lá. Certo?
E é assim que funciona. Só que você faz isso também. Tá certo? Porque, como irmãos, nós fomos colocados na vida uns dos outros para nos admoestar. Procurar saber. Ô irmão, você não veio porque estava sem condução. Passa seu Pix, irmão. Nem foi carne nem sangue quem me revelou. Você ajuda. Você reparte. Entendeu? Congregar. Eu não gostaria que os irmãos só viessem na ceia. Eu sei que alguns priorizam esse dia e devem priorizar. Mas eu gostaria de um compromisso dos irmãos de nós estarmos aqui a cada domingo fortalecendo uns aos outros. Preparando uns aos outros. Porque Jesus está voltando. Fortalecendo uns aos outros. Olhando uns para os outros com os olhos do Espírito. Amém? Cuide dos seus compromissos. Para que no domingo de manhã... agora tem gente que trabalha no domingo de manhã. Por essas pessoas a gente sempre tem orado para que tenham trabalhos que no final de semana estejam livres. Para servirem ao Senhor. Por que não? Por que não? Eu lembro na época que eu trabalhava no sábado. E eu orei. E eu recebi uma proposta de outra empresa. E eu não trabalharia no sábado. E arrumei minha bagagem para ir. E o meu patrão disse, eu não posso liberar você, eu não demito você. Eu disse, mas eu preciso ir, eu vou ganhar mais lá, assim, assim, assim. E não trabalharei no sábado. Se eu faço uma proposta para você. 2 dias depois ele me fez uma proposta e tirou meu dia de trabalho do sábado. E Deus me disse que eu tinha que ficar lá, então eu fiquei. Só que eu ganhei o sábado. Meu sábado era todo para dar aula, fazer aula, ensaiar, ir para os jovens, tudo. E eu queria continuar consagrando aquele sábado a isso. E eu não era pastor. Eu era um executivo numa empresa. Então nós precisamos analisar nossas prioridades para que congregar esteja nas nossas prioridades espirituais. Espirituais. Amém? E se todo mundo chegar na hora e a gente tiver um bom tempo de louvor, palavra e comunhão, você só vai ficar aqui até mais de 1 da tarde se você quiser, como às vezes a gente vê irmãos da 1 da tarde, 1:30 da tarde, perto das 2 e tem gente aqui, sorrindo, tomando café lá na Inês, comendo, gargalhando, jogando vôlei, porque essa comunhão faz muito bem para nós. Amém? E como diz a palavra no livro das Crônicas, aqui se encerram as minhas palavras. Amém, queridos? Estimular uns aos outros no amor. No amor. No amor. Não se sinta cobrado, nem ofendido por nada do que eu falei. Mas se sinta estimulado a oferecer a Deus esse sacrifício espiritual de estarmos juntos aqui. Vamos lá, pessoal do louvor. Nós vamos preparar nossas ofertas. Eu queria que minha esposa viesse aqui. Nós vamos preparar nossas ofertas agora e logo após nós vamos ministrar a ceia do Senhor para os irmãos. Tá, obrigado. Mas eu gostaria que você dedicasse esse momento ao Senhor e consultasse o seu coração, melhor dizendo, consultasse o Espírito Santo, porque às vezes o nosso coração é enganoso, né? Mas consultasse o Senhor daquilo que Ele deseja obter de você nesta manhã, nessa área de ofertas.